olha só, pessoal, o Pastor Scott, ele tem um app em português. Olha que bênção! Você vai poder ouvir as ministrações dele traduzidas já para o português. Eu coloquei, inclusive, né, fixado aí nos comentários, que para você, né, incentivando você a ofertar na vida dele, a ofertar no ministério do pastor Scott Webb, basta você baixar o app que é chamado Web Ministries. Tá aí no comentário fixado para você não ter problema de errar, tá bom? Olha, esse app é uma bênção, ele tá em português já, traduções, né, os livros, perdão, as mensagens dele em áudio, tudo traduzido, já mastigadinho para você entender. É uma grande bênção, né? E você sabe, o Pastor Scott, ele tem, né, alguns livros já em português. Eu quero falar desse aqui, Agarrando o Espírito da Fé, que foi publicado pela nossa Rema Brasil Publicações. E é um livro maravilhoso que realmente fala bastante sobre o espírito da fé. Essa é a linha de ensinos, né, do pastor Scott, e ele é uma grande bênção, né? Então eu quero incentivar você, baixe o app, é totalmente gratuito, né, para que você tenha aí acesso, né, a todos esses ensinamentos do pastor Scott Webb com relação à fé, a outros assuntos também. Ele é um homem muito experimentado na palavra, né? Ele tem uma vasta experiência no ministério, já pastoreia há mais de 30 anos, olha só, gente. Então nós vamos receber instruções preciosas nessa noite de alguém que não começou ontem, né? De alguém que tem uma bagagem ao longo desse tempo todo, que vai com certeza somar e adicionar na nossa vida. Eu queria cumprimentar aí Silvia Lima, que honra você estar na minha live, né? O pessoal do Ministério Verbo da Vida, estou percebendo bastante gente aí. Queria cumprimentar Guto, né, o nosso apóstolo, presidente do Ministério Verbo da Vida, se ele está presente, né? Eu não quero deixar aqui de reconhecer, de honrar a presença dele também nessa live. E eu quero, assim, cumprimentar de forma geral todos vocês, né, todos os pastores, reconhecer aqui as autoridades eclesiásticas no nosso meio, e também os meus amigos queridos, né, que sempre acompanham comigo, que sempre estão aí nos prestigiando nessas lives. Muito obrigado aí pelo seu prestígio, né? Então, gente, sem mais demora, né, a gente quer usufruir o máximo possível, né, do pastor Scott Webb. Então eu vou aqui fazer, na verdade, fazer um convite, ver se ele aparece por aí. Que bênção! Jussara, minha amiga lá de Bauru, Cris de Recife, que bênção! Thalita, pastora Thalita aí. Eita, o bispo já disse, sem mais delongas, vamos embora, né? Então, o bispo falou, vamos. Hey, hello, Sheila. Hello, hi, Pastor Webb, how are you? I'm good, how are you doing? I'm doing great, sir. Thank you so much for accepting our invitation. We have so many people in Brazil watching you right now, and we're so glad that you said yes. Oh, that's awesome. Well, hello to all of our friends and fellow ministers in Brazil. We're so glad to join you. Amém. Pessoal, eu disse para ele, né, agradecendo o convite, né, a aceitação do convite dele. Diz que tem muita gente assistindo ele nesse momento, e ele mandou um abraço aí para todos os amigos do Brasil. Guto is watching us, as well as so many other pastors as well. Hey, Guto. Hello, all you pastors. I miss being down there with you. You know, the last time I was in Brazil earlier this year was right when all this virus stuff started. And we had to cut our trip short in order to get back, and they canceled the last meeting on us. So I'm glad we could do this. Olá, Guto. Eu falei para ele, Guto, você está assistindo? Ele disse, olá, meu amigo Guto, e também todos os outros pastores presentes. Ele disse que está com saudade, né, de estar aqui com a gente. E, na verdade, né, ele estava no Brasil fazendo alguns cultos quando a pandemia estourou aqui no Brasil e a gente teve que cancelar alguns cultos, né? Ele teve que voltar para casa mais cedo, né? Mas graças a Deus está tudo bem. So, Pastor Webb, is everybody okay? Is your family well?
Everybody is doing great here. You know, it's the craziest thing. We've seen the spirit of fear bring the whole world to its knees. But Yeah. Eu perguntei para ele, né, se a família dele está indo bem, se está todos bem. Ele falou que sim, que está tudo certo, que é impressionante, né, ver o espírito de medo querendo agarrar as pessoas, né? But you know, the Lord just impressed me about something when all this started. O Senhor falou comigo a respeito de algo que, logo assim que isso tudo aconteceu. And I've shared some of these things, you know, here in the States about how that when Daniel was thrown into the lion's den, E eu compartilhei aqui com eles nos Estados Unidos de como Daniel foi lançado na cova dos leões. and then when Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into the furnace, E depois, quando Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados no fogo now da fornalha, those things didn't happen because they did anything wrong, essas coisas não aconteceram com eles porque eles fizeram algo errado. but it was done to them by others. Foi feito, causado a eles por outros. And so they went in, like the 3 Hebrew children went in bound, Então, os 3 jovens hebreus entraram na fornalha amarrados, but they came out loosed. mas eles saíram livres. And if you take those 2 stories together, E se você pegar essas 2 histórias juntos, it says after it was all over, diz que depois que tudo acabou, they were protected, eles foram they were protegidos, promoted, foram promovidos, they were prospered. eles prosperaram. And that's what we've been believing for. And we've been seeing it too. E é isso que estamos crendo e é isso também que nós estamos vendo. Eu queria reconhecer aqui a presença de Mama Jen também. Eu vou falar para ele poder dar um oi para ela. Pastor Webb, Mama Jen just popped up, so I'm just acknowledging her. Hello, Mama Watching Jan. us. How are you? Good to Olá, have you join Mama us Jen. tonight. Que bom que você está conosco nessa noite, Mama. Te amamos, viu? Muita honra ter a senhora com a gente também. Give old big boy a pat on the head for me. Dê ao Big Boy aí um carinho, um chamego. That's awesome. Well, Pastor Webb, I don't want to take much of your time. I know people are expecting to hear from your heart tonight, and just feel free to share whatever is in your heart, and I'll be following you. We're going to work together long distance tonight. Yes, sir. Amen. Amen. Well, first of all, let me say it's a great pleasure to be with you and with all those that are viewing in Brazil or wherever they're viewing from. Eu disse para eles, né, pessoal, que ele deveria já entrar naquilo que ele tem no coração, e ele está dizendo, primeiramente, é uma grande honra de estar falando conosco, seja de onde você está conectado. And you know, these are great days that we're living in. Esses são grandes dias nos quais estamos vivendo. You know, I don't know how it is in Brazil. Eu não sei como é que é aí no Brasil. But here in the States, you know, it's all anybody wants to talk about is what's going on in the world around us. Mas aqui nos Estados Unidos, tudo que o povo quer falar é o que está acontecendo ao nosso redor. But I'm totally convinced Mas eu estou totalmente convicto that God has prepared us for this day and this hour. que Deus nos preparou para este tempo, para esta hora. And all the things that we've walked through and that we've had imparted to us, E todas as coisas que nós temos recebido, capacitados, have prepared us for the church's finest hour. nos preparou a igreja para esta hora final. And so I'm just here to tell you, it's working for me. Então, eu estou aqui para te dizer que para mim está funcionando. We're seeing growth Amém. and we're seeing increase. Nós estamos vendo crescimento, estamos vendo aumento. And while everybody else is you know, crying and worrying, Enquanto todo o resto do povo está chorando, preocupado, we're just seeing the goodness of God. nós estamos vendo a bondade de Deus. Amen. 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 Glória a Now, how Deus. about with you guys? How's it going down there? E aí, como é que está sendo para vocês aqui, né? Eu posso falar aí pela maioria que realmente, né, a gente não vive pelo que vê e sente, né? Então, eu vou responder para ele em português e em inglês agora.
Yes, sir, the same way. People want to keep on talking about COVID-19 and all the effects of it, but we do not walk by what we see or feel. We are not moved by the natural circumstances. We stand with the word. It's the Amen. final authority in our lives. Amen. Are you guys, are the churches meeting again? Ele está perguntando se as igrejas voltaram a se encontrar. Yes, sir. With all the distance that, the rules and regulations, Yeah. wearing masks and keeping distance, but slowly we are going there, getting there. Yeah. Ele perguntou se as igrejas voltaram a funcionar e eu expliquei para eles que tem ainda, né, a regra do distanciamento, o uso de máscaras, né, todas as regras, mas a gente está voltando, né, já, graças a Deus. You know, one thing that it seems to me that Uma coisa que parece para mim, when you get past just the natural side of things, quando você ultrapassa a questão natural das coisas and really see what's going on. e realmente vê o que está acontecendo. And the reason that I say that is because of what Jesus said in Mark chapter 4. E a razão pela qual eu digo isso é pelo que Jesus disse em Marcos, no capítulo 4. When he talked about how the sower sowed the seed of the word, Quando ele explicou ali de como o semeador semeia a palavra, he said that there are things that come to stop the fruitfulness of the seed. ele diz que existem coisas que vêm para parar a potência da semente. Affliction and persecution and the cares of this world and so forth. Aflições, tribulações, perseguições, cuidados deste mundo e etc. So he said all of these natural things come against us in order to stop the seed from bearing fruit. E ele disse que todas essas coisas naturais vêm até nós tentando impedir que a semente dê fruto. So really, all that's going on is really all about the word. Então, realmente, o que está acontecendo, tudo se trata da palavra. And so when you kind of look beyond the natural Quando você, que olha além do natural and start realizing that it's all about the word, e começa a perceber que tudo se trata da palavra, then you can see how Satan and the God of this world is trying to shut us up, put a mask over our face. e você vai perceber de como Satanás está tentando, como Deus deste século, colocar uma mordaça na nossa boca com a máscara. He's trying to separate us and keep us apart. Ele está tentando nos separar, nos manter divididos. So really this thing is an attack against the church. Então, realmente, se formos ver direitinho, isso é um ataque contra a igreja. Because God told us not to forsake the assembling of ourselves together. Porque Deus nos disse para não deixarmos de congregarmos. And you know, when it first began to unfold, I was like everybody else. Quando tudo isso começou a acontecer, eu estava como todos os outros. I thought, well, you know, it won't hurt anything to take precautions and, you know, we should be safe and use wisdom. Eu disse, não vai, né? Isso não vai impedir ninguém, não vai machucar ninguém. Vamos usar a precaução, vamos usar a sabedoria. But as all this time has gone on, Mas todo esse tempo já passou. I've seen that this is just an attack against the church, trying to weaken the church by keeping us apart. E eu vejo que isso é um ataque direto contra a igreja, tentando manter a igreja distanciada. So, you know, afastada. since this has begun, we've done video ministry. Então, desde que tudo isso começou, nós começamos a fazer ministério, né, através dos vídeos. And we hold services online, much like this. E a gente faz cultos online, assim, parecidos como este. But I tell people, come on, if you're not afraid, come on. Mas eu digo para as pessoas, venha, se você não tem medo, venha. We're having church services. Nós estamos tendo culto na igreja. Because don't you worry about it. E não se preocupe com isso. You're not going to catch anything bad here at church. Você não vai pegar nada de ruim estando na igreja. Anything you Amém. catch is going to be good. Tudo que você pegar dentro da igreja vai ser bom para você. Amen. Amém. Amen. Amen. And we need That's to keep awesome. that in mind. E a gente tem que manter isso em mente. You know, here's a thought that I had not long ago, and I really never heard anybody say this. Eu tive esse pensamento há um tempo atrás e, na verdade, eu nunca ouvi ninguém falar assim. But you know, I've been in ministry for almost 40 years.
Eu já estou no ministério, sabe, há quase 40 anos. And most of that time was, really studying and walking in the light of redemption. E a maioria desse tempo realmente estudando a palavra, andando à luz da redenção. I've studied the healing revivals. Eu estudei os avivamentos de cura que houveram. And read after the great ministers ever since John Alexander Dowie. E passei a ler a respeito dos grandes ministros de Deus a partir de Alexander Dowie. On up through John G. Lake and Smith Wigglesworth and Lillian B. Yeoman. Passando por John G. Lake, Smith Wigglesworth. And then, of course, the healing revival of the 50s and 60s. E, claro, o avivamento de cura que houve nos anos 50, nos anos 60. I've read about it. Eu li a respeito I've disso. watched the old videos. Assisti os vídeos antigos. And I've had personal relationships with many of those old-timers that were part of that revival. E eu, pessoalmente, tive contato, amizade pessoal com muitos desses homens de Deus que carregaram esses avivamentos. Now, the Lord asked me a question. E agora sim, o Senhor me fez uma pergunta. And I'm going to ask you the same question. E eu vou te perguntar a mesma coisa. Have you ever heard of anybody ever going to a healing revival or a healing meeting where Você já... let me ask you the question. Have you ever heard of anybody who went to a healing meeting, a tent revival, a church service where they preach healing and preach victory, who got sick through the laying on of hands? Você já ouviu algum culto ou algum avivamento de cura, onde a pessoa foi para receber cura, participar desses cultos e ficaria doente recebendo a imposição de mãos? No, sir. My answer is no. Minha resposta é não. Now let me ask you this. Eu também não. Let me ask you this. Have you ever heard of anybody laying hands on the sick to minister healing, who ever caught a disease from that sick person? Você já ouviu alguém que foi ministrar cura para alguém, pôs as mãos sobre ela e ao invés de liberar a cura sobre ela, ela que ficou doente? No, sir. Neither have I. Eu também nunca ouvi. I've never heard of anybody who was in a church or in a service where healing was the emphasis and where people believed in healing, that anybody ever got sick laying hands on someone else or having hands laid on. Eu nunca ouvi tal coisa, de ter cultos de cura na igreja, e naquela igreja todo mundo crê em cura, e alguém, porque recebeu imposição de mãos, ou ficou doente porque estava recebendo imposição de mãos, ou ficou doente porque estava ministrando a cura sobre alguém. Amen. Yeah. Amém. And Jesus said in Mark 16, e Jesus disse em Marcos 16, that these signs will follow them that believe. Que estes sinais seguirão aos que creem. In my name, they'll lay hands on the sick, and the sick will recover. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. And so I submit to you. Então eu digo a vocês that it is impossible. Que é impossível. Impossível. To get sick through the laying on of hands. Or to get sick by laying hands on someone else. Ficar doente porque recebeu imposição de mãos ou ficar doente porque você está impondo as mãos em alguém para when you do it in faith in the name of Jesus. Quando você faz isso em fé no nome de Jesus. And that's the reason the devil doesn't want us touching each other. He wants to keep us 6 feet apart. É essa razão que o diabo não quer que a gente toque em ninguém, que mantenha esse distanciamento aí de 1,5 metros ou mais. Because he knows healing comes through the touch. Porque ele sabe que a cura vem através do toque. You read through the Gospels. Você quando lê nos evangelhos. And you'll find it interesting how many times it says that Jesus ministered healing through touching them. Você vai ver muito interessante quantas vezes Jesus ministrou cura tocando neles. The woman in Mark 5 touched him and was healed. A mulher em Marcos 5 tocou nele e foi curada. Jesus touched Jairus' daughter and she was healed.
Jesus tocou a filha de Jairo e ela foi curada. He touched the leper in Matthew chapter 8, and he was healed. Em Mateus 8, Jesus tocou o leproso e ele foi curado. He touched the blind man when he made clay and put it in his eyes, and he Ele received his sight. Ele tocou naquele cego quando fez o barro, o lodo e colocou nos olhos daquele homem. So there's just so much power that flows Então, existe tanto poder que flui from the touch of God a partir do toque de Deus, through the hands of his people. através das mãos do seu povo. And that's why there's so many instances of churches being threatened not to gather and not touch each other. E é por isso que existem tantas ameaças com relação à igreja se unir, à igreja se reunir e não tocar ninguém. So we shouldn't waste any time at all Então a gente não deveria gastar tempo nenhum being fearful or worried about being sick. ficando com medo ou preocupado de ficar doente. Jesus bore COVID 2,000 years ago. Jesus, ele levou o Covid-19 há 2.000 anos atrás. It's already Amen. been paid for. E já foi pago tudo. Here in the States, they're looking for a cure for it, for a vaccine. Aqui nos Estados Unidos, eles estão procurando uma cura, uma vacina. We've already got one. E nós já temos uma. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. That's Hallelujah. right. Hallelujah. Aleluia, isso mesmo. So anyway, that's a lot of what's going on today. Então, é mais ou menos isso aí que está acontecendo nos And dias de hoje. believers don't need to worry about it. E crentes não precisam se preocupar a respeito disso. Just use your brain that God gave you. Só use o seu cérebro que Deus te Be deu. led by the Spirit. Seja guiado pelo Espírito. Walk in the light of the Word. Ande à luz da palavra. And we'll go to the other side. E nós vamos chegar do outro lado. Amen. Amém. Hallelujah. So what you want to talk Very about good. tonight? Então, do que nós queremos falar nesta noite? Só avisando que eu desativei os comentários aí para vocês poderem vê-lo melhor, tá bom, gente? Depois eu ativo novamente. I was praying and, I really had in my heart to ask and invite some experienced pastors like yourself and some others to talk about the ecclesia, the church, in terms of anything that is connected to the church, the maturing of the saints that happen, the work of the ministry that goes on, and how people's destiny are connected with the ecclesia. Once they are connected with the ecclesia, how their destiny are fulfilled. So I have to explain to them now what I told you. Go right ahead. Ok, gente, ele acabou de me perguntar, né, sobre o que é que ele queria, que eu queria que ele falasse hoje. Eu estava explicando, né, eu estava orando e esse tema veio ao meu coração, a eclésia, né, a igreja. E mais em termos mesmo, né, do amadurecimento dos santos, da obra do ministério, de como o destino e propósito, né, na vida das pessoas, como elas estão conectadas a uma igreja local, e esse propósito e esse plano de Deus pode ser manifesto na vida dessa pessoa quando ela está conectada a esta eclésia, né, a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus em manifestação. Então, ele vai fluir aí agora dentro do que a gente pediu. Yes, sir. Yes. All right. Let's talk about that. Actually, we've already been talking about it. Na verdade, gente, ele disse, a gente já está falando sobre isso, né? Sobre esse tema, a eclésia. Because I'm thinking of a scripture in Matthew chapter 16. Eu estou pensando num versículo lá em Mateus, no capítulo 16. When Jesus asked the disciples, Who do men say that I am? Quando Jesus perguntou para os discípulos, né, quem que os homens dizem que eu sou? And they said, well, some say you're John the Baptist, some Elijah, some one of the other prophets. No versículo 14, eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. And then Jesus asked, who do you say that I am? E Jesus pergunta para eles diretamente, quem vocês dizem que eu sou? And Simon Peter answered and said, you're the Christ, the Son of the living God.
Versículo 16, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. And so Jesus told Peter that you've got a revelation from God here. Jesus disse para Pedro, você recebeu uma revelação da parte de Deus aqui. A revelation of who Jesus truly is. Uma revelação de quem verdadeiramente Jesus é. And then he said, on this rock of revelation, I will build my church. E aí ele disse, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. And the 18th verse says, and the gates of hell will not prevail against it. Versículo 18 diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Then he went on to say, I'm going to give you the keys of the kingdom. E ele continua dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. But particularly that phrase, on this rock I will build my church. Mas especificamente nesta frase, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, And the gates of hell will not prevail against it. e as portas do inferno não prevalecerão contra And I ela. believe what Jesus was telling us Eu acredito que o que Jesus estava nos dizendo is that in these last days, é que nesses últimos dias, the church is going to be the place of safety. a igreja será o lugar de segurança. And more, especially as we come into this year. E mais e mais, especialmente quando entramos neste ano. We see how we've come into these perilous times that the New Testament spoke of. Nós vemos da forma como estamos entrando nesses tempos perigosos, como a Bíblia descreve. It's been a crazy year. Tem sido um ano louco. Loco. Louco. Loco. That's exactly right. Exatamente. And so you hear men saying things like, well, these are uncertain times. E você ouve os homens dizerem, esses são tempos incertos. But the Bible doesn't say that they're uncertain. It says they're perilous times. A Bíblia não diz que são tempos incertos. A Bíblia diz que são tempos perigosos. In fact, they are certain. Na verdade, eles são certos. And we can be certain of what E the nós outcome is going to be. podemos estar certos de como é que o resultado vai ser. We can be certain of what's going to happen. Nós podemos ter certeza do que vai acontecer. The word's already told us what's going to happen. A palavra já nos disse o que vai acontecer. And you know, in the Old Testament, God E had his saints, no Velho Testamento, Deus tinha os seus santos. the old covenant people of Israel. O povo da aliança antiga, da velha aliança, o povo de Israel. When you look in the book of Exodus, E quando você olha no livro de Êxodo, they were in Egypt. eles estavam no Egito. And you know, in the beginning of the book, they were slaves. They were servants of the Egyptians. E no início do livro, eles eram escravos, eles eram servos dos egípcios. But because of that covenant, God sent Moses and delivered them from that Egyptian bondage. Mas por causa daquela aliança, Deus enviou a Moisés e os libertou daquela escravidão. And before they came out of Egypt, E antes deles saírem do Egito, all those plagues that we read about took todas place. aquelas pragas que nós lemos, Now, you know, there were a number of different plagues, havia inúmeras but pragas, some of them were very, very striking. mas algumas delas eram fatais. You know, they started off with the water being turned into blood. Eles começaram, as pragas começaram mudando, transformando a água em sangue. There were the frogs and there were the lice. Teve a praga dos sapos, das pulgas. And they came to a place where God said, now I'm going to show you a difference. E chegou um momento, então, que Deus começou a dizer, agora eu vou mostrar a diferença Between my people and the people of Egypt. entre o meu povo e o povo do Egito. And it's amazing how some of those plagues E é impressionante a forma como algumas dessas pragas were going on among the Egyptians, estavam acontecendo entre os egípcios, but they didn't touch Israel. mas não tocava Israel. Now, Israel lived in Goshen, Israel vivia na terra de Gozém, which was just right there at Egypt. que era lá dentro do Egito. And yet,
things that were going on among the Egyptians Mas mesmo assim, as coisas estavam acontecendo entre os that egípcios didn't touch Israel. que não tocavam em Israel. One of them was the plague of flies. Uma delas foi a praga dos mosquitos. Now, how does that work anyway? Agora, como é que isso funciona? Okay, right here is Egypt, and Aqui right está here o is Goshen. Egito e aqui está a terra They're just de right there Israel, together. onde Israel morava, Gosen. I mean, E there's eles just estão an juntos. imaginary line between them. Só tem uma linha aqui imaginária entre eles. There is a fly here, Tem um mosquito but no aqui, fly right here. mas nenhum mosquito entra cá. How does that work? Como é que isso funciona? A fly right here, Um but no mosquito flies right aqui, here. mas nenhum mosquito do lado de cá. And then there was another plague of darkness. E teve uma outra praga chamada a praga das trevas. It's dark right here, É trevas aqui nesse canto, but right here they have light. mas aqui do lado tinha luz. How does that work anyway? Como é que isso funciona, minha gente? We're talking something so supernatural. Nós estamos falando de algo tão sobrenatural. God wanted to show that he put a difference between Egypt and his covenant people. Deus queria mostrar que ele colocou uma diferença entre o seu povo de Israel e o povo do Egito. And I believe God's doing some of those same things today, and we're starting to see some things. E eu acredito que Deus está fazendo coisas assim até hoje. Na verdade, nós vamos começar a ver algumas coisas. It's important to remember who we are. É importante lembrarmos quem nós somos. We're the church, Nós somos a the igreja, ecclesia, a eclésia, the called out ones. os chamados para fora. We've been called out of darkness, Nós fomos chamados Out of para fear. fora das trevas, chamados para fora do medo, out of the curse, para fora da maldição, over into the light para a luz and the blessing e para a and the bênção love of God. e para o amor de Deus. And we need to keep that uppermost in our minds. E nós precisamos manter isso aceso nas nossas mentes. And really, the only way that an individual can fully walk in the revelation of that E realmente a única forma que um indivíduo pode andar à luz disso tudo is to be in the company of others é de estar na companhia de outros who are walking in the revelation of that. que estão andando à revelação dessas coisas. And that's why the church is so important. E é por isso, gente, que a igreja é tão importante. Now, you know, when you use the word church, Quando você usa a palavra igreja, there's several different ways to apply it. existem várias formas diferentes da aplicação. Everybody who's washed in the blood is part of the church. Todos que são lavados no sangue fazem parte da igreja. But God calls us together in local companies. Mas Deus nos chama para estarmos juntos numa companhia local. It's not only for our benefit, Não é só para o nosso próprio but it's benefício, for the benefit of the work of God. mas é para o benefício da obra de Deus. Because we can do more together than we can just individually. Porque nós podemos fazer mais juntos do que fazermos individualmente. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, when we are operating as part of our company, quando nós estamos operando como parte, porque fazemos parte de uma companhia, there will be a supernatural supply flowing to us. vai haver uma provisão, um suprimento sobrenatural fluindo para nós. That'll keep us and hold us steady in times when things are going wild in the world. Que vai nos manter firmes em tempos quando o mundo está de cabeça para baixo. You know, back earlier this year when the authorities told us not to meet, Mais cedo neste ano, quando as autoridades disseram para nós que nós não deveríamos nos reunir como igreja, we took a few weeks off. nós ficamos realmente off por algumas semanas. You know, we said, well, okay, we'll do our part. We don't want anybody to suffer, you know. Nós dissemos, tudo bem, vamos colaborar, fazer a nossa parte, não queremos que ninguém sofra. But then after a few weeks, I don't remember exactly how long, but after a while, the Lord told me, start meeting again.
Mas depois de algum tempo, eu não me lembro quanto tempo depois, o Senhor falou comigo, comece a se reunir de novo. And I remember when we came back into that first service after being apart for a number of weeks. E eu me lembro quando a gente retornou para aquele primeiro culto, estando separados por várias semanas. I could see the weakness on the people when I saw them. Eu conseguia ver a fraqueza no povo quando eu olhava para eles. They were the same people and the same, Eles eram the love was the same. Eles eram as mesmas pessoas, né? O amor estava lá, tudo igual. I remember one lady in particular who's such a powerful person of prayer. Eu me lembro de uma senhora em específico que é uma mulher tremenda de And for oração. many years, her life has just been the church. E por muitos anos a vida dela gira em torno da igreja. After that separation, I could tell she had grown weak. Depois daquela separação que houve, eu podia perceber, ela enfraqueceu. But when we started meeting again, Mas quando começamos novamente a nos reunir como igreja, her strength was restored. a força dela foi revigorada, And so restaurada. that's again why I say that what's going on in the world today is really an attack against God and against the church. E é por isso que eu digo novamente que aquilo que está acontecendo no mundo hoje é um ataque direto contra Deus, contra a sua igreja. And I think many people are seeing the importance of the church in these days when they're E eu- deprived of it. Eu vejo que muitas pessoas veem a importância da igreja nesses dias quando elas foram impedidas de ir à igreja. We draw from one another. Nós somos atraídos uns aos outros. And so again, part of our supernatural equipment Então, novamente, parte do nosso equipamento sobrenatural in these last days is the assembling together with our company. nesses últimos dias é de estarmos na assembleia juntamente com irmãos da nossa própria companhia. Over in the book of Acts, we've read it many times. No livro de Atos, nós já lemos várias vezes That when Peter and John were threatened, de como Pedro e João eles foram ameaçados, they went to their own company eles voltaram para a companhia and deles reported what had happened. e relataram àqueles aquilo que havia acontecido. And the people surrounded them with faith. E as pessoas, os irmãos, se arrodearam deles em They all fé. prayed and praised, Todos eles oraram e louvaram juntos. and God shook the place, E Deus tremeu aquele lugar. and his work went forward. E a palavra dele avançou. So our lives as believers are inseparably linked to the church. Então, a nossa vida como cristãos está inseparavelmente conectada à nossa igreja. Not just the church in the large sense, the body of Christ, Não só a igreja como um todo, no sentido de corpo de Cristo, but in the very narrow sense of being a part of your own company in your own local church. mas eu digo mesmo no sentido literal de igreja local, de fazer parte de um corpo local. You know, Brother Hagin used to say that the greatest anointing of all Sabe, o irmão Reagan costumava dizer que a maior unção de todas elas was the corporate anointing. era a unção corporativa. And that corporate anointing is what manifests itself when we're gathered together and we take the time to build that unity of the faith and unity of the Spirit. Unção corporativa, ela se manifesta quando nós estamos juntos, quando nós operamos no espírito de unidade. So, you know, the importance of the church really cannot be overstated. Então, eu não posso enfatizar o suficiente a importância da igreja local. And going back to the illustration of Egypt. E voltando aqui para a ilustração do Egito, né, de Israel lá no Egito, those plagues happened in succession and they built and they built and they built. aquelas pragas aconteceram uma após as outras e foi como se acumulando. And the last one was the worst one of all. E a última praga era a pior de todas. That was the plague of the death of the firstborn. Era a praga da morte do primogênito. So when that spirit of death came through the land, Então, quando aquele espírito de morte começou a passar pelo acampamento, God prepared his people by gathering them together.
Deus preparou o povo dele como? Se ajuntando, eles se reuniram uns com os outros. Yeah, he didn't separate them, he brought them together. Ele não separou o povo de Israel, ele colocou o povo junto. And told them to, Very good. gather in their homes and put the blood of the lamb on the doorpost and the lintel of the house. Ele disse ao povo de Israel, se reúnam em casa, coloque o sangue nos umbrais das portas. And God told them, when I see the blood, E Deus disse para eles, quando eu vir o sangue, then I'll pass over. então eu passarei adiante. That's what God's looking for in these days. He's looking for the blood. E é isso que Deus está buscando e procurando hoje. Ele está buscando o sangue. And when we gather together E quando nós nos ajuntamos in em the name of unidade, Jesus, no nome de Jesus, Jesus said he would be there in our midst. Jesus disse, ele ali estaria no nosso meio. So God sees the blood, Então Deus, ele vê o sangue. and that's our protection in these perilous times. E essa é a nossa proteção nesses tempos perigosos. And it's not just about protection either. E também não se trata só de proteção. It's about promotion Trata-se de promoção and provision, e provisão. because God brought them out of Egypt with silver and gold. Porque Deus tirou o povo de Israel do Egito com prata, com ouro. He prospered them when everybody in Egypt was losing. Deus prosperou o povo de Israel quando, na verdade, naquele tempo estava todo mundo perdendo Because of that blood. por causa do sangue. And it's the same blood that enjoy the benefits of. E é o mesmo sangue que nós hoje desfrutamos dos seus benefícios. Amen. Amém. Hallelujah. Good teaching. So- Good teaching. So yeah, that's who we are. We're the last days Amém. church. É isso que nós somos. Nós somos a igreja dos últimos dias. And the Muito bom. reality is there's going to be things that God's going to do in churches E a realidade é que vai haver coisas que Deus vai fazer nas igrejas that you won't find anywhere else. que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. There's such a power in unity. Existe tanto poder na unidade. And when we gather together in the E name, quando- under the covering of that blood, E quando nós nos ajuntamos em unidade debaixo do poder desse sangue, God shows up and sets things right for us. Deus ele aparece e ele endireita o que precisa endireitar. Glory to God. Glory to God. Amen. Uhul! Aleluia. Amen. Amém. Muito bom, né, gente? Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. My Portuguese is a little rusty. I apologize. Ele disse que o português dele está meio enferrujado. No, it's awesome. Hallelujah. And to all my friends in Rio, Caraca Monet. Como diz os meus amigos do Rio, caraca, mané. Caraca maluco. Remember? They taught you well. They did. What was the other one? Caraca what? Caraca maluco. Caraca Maluco. O pastor Vitor e Lilian, Yes, I remember. lá de Rio das Ostras, ensinou o pastor, que é caraca maluco agora, que está mais atualizado. Now, I turned off the comments and I'm going to switch on back again. Maybe somebody has a question for you. Sure. Yeah? Gente, eu vou voltar com os comentários aqui, tá bom? I wonder Mas se where você- everybody went. Ok, they are here. There they are. Ele estava se perguntando onde é que estava todo mundo, né? Eu desliguei os comentários para você poder ouvi-lo sem problema. E eu disse a ele, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, ele está disponível para fazer. Por isso que eu reativei aí os comentários, né? Lembrando que nós temos, não é? Aqui fixado nos comentários uma forma que você pode abençoar, ofertando na vida dele. É só baixar o Web Ministries. Está disponível em português as mensagens do pastor Scott Webb. E você não pode deixar, né, de participar, de baixar. Baixe aí, é uma bênção. You know, você Sheila, vai... it's backwards. Yes, sir. It's backwards. Oh, I know, but it's because of the I know, camera. but it's backwards. So you got to hold it up there and let them read. Maybe you better get a mirror and show it to them. No, I put on the comments. Okay, yeah, put it at the end. Put it at the end. Hey, listen. The word of the Lord just came to me,
And Ele diz que a somebody's having palavra a do, problem with their neck. ele diz que a palavra do Senhor veio até ele e ele disse que tem alguém que está com um problema no pescoço. I don't know. Maybe they've had a neck injury of some kind. Talvez vocês tiveram, algum de vocês tiveram se feriram, se machucaram But no I pescoço. speak to that right now in Jesus' name. God's healing E you. eu digo para esse pescoço agora mesmo, Deus está curando esse pescoço nesse Receive that momento. healing for your neck. Receba essa cura para o seu pescoço agora. Amen. Amen. Amém. Okay, go ahead. What were you saying? Amém. I was telling them that they can download your app Yes. and install in Portuguese as Amen. well, and I'm And tell them they- encouraging them to. Enable notifications so that we can let them know we're Yeah. constantly uploading new material to them. Aham. And it's E all quando free você, and it's translated into Portuguese. pessoal, quando vocês baixarem o app, para você ter a certeza de ligar, né, acender as notificações, porque ele está sempre alimentando, né, esse app em português para você receber o material novinho dele aí, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar aí a gentileza, né, dele estar aqui né, participando conosco. Pastor Edilson from Petrolina, do you remember him? I remember him very well. Hello, Pastor Dilson. Olá, pastor Edilson, ele está mandando aí um abraço para você. Vou ler aqui a sua pergunta em português, depois eu faço em inglês. I'm gonna read it in Portuguese, then I'll do it in English. All right. Pastor Edilson pergunta: seu chamado é pastorear pastores. Que conselhos você daria a quem percebe também essa mesma unção, mas está no começo desta chamada? Pastor Edilson, he said, your calling is to pastor pastors. What advices would you give for someone who also perceives that has the same anointing as you, but it's in the early stages of the calling? Stick close to the people that God has connected you with. Permaneça, respondendo à pergunta de Pastor Dinho, permaneça próximo às pessoas a quem Deus tem te conectado. I remember I went to Rhema in 1981. Eu fui para o Rema em 1981. And what I meant to say was I came home from Rhema in 1982. Eu quero dizer, eu saí do Rema e fui para a minha cidade em 82. And I started my church. E eu comecei, então, a minha igreja. Now, I had been following Brother Hagin since 1978. Agora, eu já estava seguindo o irmão Reagan desde 87. I listened to his tapes and his teachings. Did you say 87 or 88? No, in 1978. Desculpa, gente, em 1978 ele já estava acompanhando o irmão Reagan. I started following Brother Hagin. Yes, sir. And I followed him. I listened to his teachings on tape and on the radio. E eu o seguia, ouvia as suas pregações nas fitas cassetes pelo rádio. And I went to his meetings. E eu ia para os cultos dele. And then I went to Rhema. E também fui para o Rema. And then the Lord led me back to start my church in 1982. E o Senhor me direcionou a começar a minha própria igreja em 82. So I was in the early stages of pastoring. E então eu estava no início do meu pastoreio. And then in January of 1983, E então em janeiro de 83, the Lord spoke to me in my spirit o Senhor falou comigo no meu espírito. and said, I want you to stick close to Brother Hagin. Ele disse, eu quero que você permaneça colado no irmão Reagan. Well, I really didn't understand why he was telling me that, Realmente eu não entendia por que ele tinha me falado sobre aquilo. because I was following him as closely as I knew how. Porque eu estava seguindo ele de bem perto, o máximo que eu sabia como. And so I asked him, well, why are you telling me? That's what I'm doing. E eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor está me dizendo? É isso que eu tenho feito. And he didn't say any more. E ele não falou mais nada. But you know, I still hear that voice today as clearly as I heard it in 1983.
Mas sabe de uma coisa, eu ainda ouço essa voz hoje tão claro quando eu ouvi em 83. And what God was telling me then was E o que Deus estava então me dizendo com aquilo era not to just stick close to the man, não só ficar colado perto do homem, but to always stay with what I had received from him and learned from him. mas sempre permanecer com aquilo que eu recebi dele, com aquilo que eu aprendi dele. And don't try to follow somebody else or you know. Não tente seguir uma politics. outra pessoa ou virar político, né? Onde está a multidão, você está indo. So keep those spiritual connections strong. Mantenha as suas conexões espirituais fortes. I have watched a lot of young ministers Eu já observei muitos ministros who jovens started off well and had great charisma and great anointing. que começaram bem, tinha grande carisma, tinha uma unção grande, But they begin to get puffed up. mas eles começaram a se ensoberbecer. And when their ministries grew larger, E quando o ministério deles cresceu mais, they weren't as tightly connected as they should have been. eles não estavam tão conectados como eles deveriam estar. With those men and women, the elders that God had put them with in the first place. Com aqueles homens e mulheres, né, os anciãos, os líderes que estavam sobre a vida dele no começo. And so I've just watched a lot of them, you know, shipwreck faith. Então eu já observei muitos deles a naufragar na fé. So I would say, know where you're supposed to be connected. Então eu diria para essa pergunta, permaneça onde você sabe que deve estar. And stay connected. Stay Permaneça connected. conectado And let the Lord build the house. e deixe que o Senhor construa a casa. Don't let ambition cause you to take a sidetrack. Não deixe que a ambição faça com que você pegue um desvio, um caminho curto. Amen. Amém. Very good. Thank you, Awesome. ma'am. We have 3 minutes, so I don't Okay. know if you are up for another question. Absolutely. Yeah? Yeah. Ok, mais uma pergunta aqui, porque nós temos só 3 minutos aí, viu, gente? A Adriana is asking, qual o maior desafio, na sua opinião, dos pastores líderes no atual cenário da igreja? Somebody is asking, what is the biggest challenge, in your opinion, for the pastors, the leaders in the whole scenario of the church nowadays? What's the biggest challenge Yeah. for pastors overall in the whole scenario? Well, there are a lot of challenges. Existem muitos desafios. Let's see, the biggest challenge. O maior desafio, vamos ver. I would say that the biggest challenge is to not to get caught up in the natural things of the ministry and Eu diria- protect your relationship with God and your family. Eu diria que o maior desafio é você não ficar tão envolvido com as coisas naturais do ministério, mas fortalecer o seu relacionamento com Deus e também o seu relacionamento com a sua família. Amen. In other words, don't let the ambition or the pressure to build a big ministry cause you to lose that that close walk with the Lord. Não deixe que a ambição de construir um ministério grande faça você perder a sua comunhão, a sua intimidade, né, com o Senhor. And don't let your church take you away from your family. E não deixe que a sua igreja te tire da sua família. Be sure that you're taking care of your wife and your children. Tenha a certeza de você estar cuidando bem do seu cônjuge, né, da sua esposa, dos seus filhos. Because many ministers have taken them for granted and put all of their energies into ministering to the congregation. Muitos ministros, né, deixaram a família de lado, colocaram todo o esforço deles na congregação And lost their marriages or lost their children.
e perderam o casamento deles e também os seus filhos. Don't make that mistake. Take care of your family. Não cometa este erro. Cuide da sua família. Very good, Pastor. Amen. Very good. Amen. So thank you so much. We have literally 1 minute and a half. Okay. So I just want to thank everybody that logged on with us, and thank you so much, and thank you, Tara, for hooking this up and blessing me with it. Amen. I'm so blessed, and thank you so much. Gente, a gente está encerrando, temos menos aí de 1 minuto e meio. Eu queria dizer, por favor, faça o download, Web Ministries, do app, lá você pode ofertar na vida dele também, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação, por todos os pastores que entraram, né? Eu vi que Lúcia Vera está aí, Gustavo Raim, pastor Janduí, tantas pessoas maravilhosas, e eu queria agradecer demais. Pastor Webb, do you want to say bye? Boa noite. In a quick word. Boa noite. Great Okay, to be with gente. you. Thank you for the opportunity. Eu que agradeço. I thoroughly Muito enjoyed obrigada. it. Anytime. Praise the Lord. Amém. Amém. Praise the Lord. Thank you so much. Pessoal, semana que vem nós teremos mais um convidado topíssimo, Edilson de Lira. Semana que vem você não pode perder, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Bye-bye. Ciao, ciao.